Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? No final do ano agora, a partir do dia 24 de novembro, teremos o campeonato mundial entre Magnus Carlsen, o match mundial entre Magnus Carlsen e Jan Nepomniachtchi. Vamos ver o que vai acontecer. Até lá, muita gente está se perguntando como é que foi essa trajetória do Magnus Carlsen para ele se tornar, né, o vencedor do torneio de candidatos em 2013 e depois o campeão mundial, né? Como é que foi isso daí? Então eu vou mostrar para vocês agora essa playlist que vai ser um dos torneios mais importantes ali da juventude do Carlsen. O Carlsen com 18 anos de idade, já lutando para se tornar o número 1 do ranking da FIDE, tá? De rating e tudo mais. E aqui ele vai jogar o torneio, famoso torneio de Nanjing, tá bom? Ele com 18 anos de idade vai fazer uma incrível performance de mais de 3.000 de rating aqui nesse torneio, tá? O que é performance de rating? Não é exatamente o rating dele, não vai virar 3.000. Ele vai fazer uma performance, cálculos estatísticos, pelo desempenho que ele teve contra os ratings dos adversários, mostraram ao final do torneio que ele teve uma performance acima de 3.000 de rating. Nesse ano ainda, em 2009, até o final do ano, ele viria a se tornar, então, o número 1 do mundo em termos de rating, tá bom? Aos 18 ou 19 anos de idade, né? Porque em 2009 foi o ano que em novembro ele fez 19 anos de idade. Mas aqui a gente está em setembro, vamos dar uma olhada nesse torneio de Nanjing, então. A primeira partida que eu vou mostrar, Magnus Carlsen aqui de branca jogando contra o Petr Leko. Notem o figurino aqui dos jogadores, é o figurino que foi usado exatamente nesse torneio, tá? Em Nanjing. Então acho que eles tiveram que usar roupas tradicionais aí, asiáticas, né? Então é muito curioso ver as fotos aí dos jogadores. Se você encontrar essas fotos aqui do Carlsen com essas roupas asiáticas, agora você já sabe que se trata aí do torneio de Nanjing, o torneio que o Carlsen fez mais de 3.000 de rating de performance. Vamos ver essa história então, o Magnus Carlsen contra o Petr Leko aqui, que era um dos principais jogadores aqui da época, jogador de torneio de candidatos, fortíssimo. Vamos dar uma olhada então. Magnus Carlsen com as peças brancas abre com o peão do rei E4, temos aqui E5 pelo Leko, cavalo F3, cavalo C6 e aqui o Magnus Carlsen vai para a abertura escocesa, galera, que já é uma abertura muito rara de ser utilizada pelos grandes mestres, né? Então o Carlsen aqui já mostrando que ele não tem medo de abertura nenhuma, né? Ele joga, varia, surpreende, faz aqui a abertura escocesa chocando, né, o mundo todo com esse lance. A partida seguiu com E por D4, cavalo por D4. Por que chocou, Rafa, a abertura escocesa? Ela não é considerada uma abertura das mais ativas para as brancas. Muitas pessoas consideram que aqui as pretas já conseguem igualar o jogo com facilidade. O Magnus Carlsen não está preocupado com isso. Bispo C5 agora foi jogado. Uma outra possibilidade aqui é seguir com cavalo em F6. Bispo C5 foi jogado, atacou aí o cavalo. Bispo em E3 protegeu. E aqui dama em F6, pressão total no ponto de D4. C3 protege o cavalo, também protege ameaças lá em B2 e agora cavalo de G em E7. Vejam com que facilidade o Petr Leko de fato já desenvolveu as suas peças. O Carlsen segue agora com bispo C4. Temos aqui cavalo em E5 já atacando o bispo volta para E2 e aqui dama G6. O Petr Leko vai buscando a iniciativa, ataca agora os peões tanto de G2 quanto de E4. O Magnus Carlsen faz o roque aqui e o Petr Leko faz primeiro o lance D6. Rafa, ele não podia papar esse peão aqui em E4, né? Esse lance seria muita ousadia com o rei ainda não ter, pelo fato do rei não ter dado ainda o roque, não ter feito ainda o roque. Poderia seguir, por exemplo, o cavalo de D2 aqui, já atacando a dama, ideias de cavalo B5 no futuro e as pretas podem ter já muitos problemas. A perseguição da dama pode, inclusive, ser bastante intensa, né? Com bispo H5, aqui dama em A6, por exemplo, cavalo E4, e as brancas pelo preço de um peão tem um jogo muito solto. Então aqui o Petr Leko preferiu simplesmente proteger em D6 e agora sim dá para proteger, jogar um F3, por exemplo, que não foi o lance jogado, protege o peão e o jogo poderia ir embora. Mas o Magnus Carlsen não, ele não quer jogar F3 aqui, ele joga F4, galera, ele gambita agora, ele sacrifica aqui o peão de E4, o Petr Leko vai para cima dele, dama por E4, mas deixou o cavalo, não tem problema, ele está atacando o bispo agora desprotegido, o Magnus Carlsen volta o bispo para F2 e agora temos uma captura aqui em D4, C por D4, o cavalo agora está atacado e o cavalo de 5 em G6. O Petr Leko conseguiu o seu peão a mais, no entanto o Magnus Carlsen tem um par de bispos e um desenvolvimento muito forte. Ele segue agora primeiro com G3, protegendo bem o peão de F4 e depois de roque o Carlsen começa então a trazer as peças já com um tempo aqui sobre a dama, cavalo C3, a dama foi para F5 e agora a chave de toda a posição, a chave do sacrifício aí do peão de Magnus Carlsen, D5, esse lance aqui
Exclama duas, aqui é uma pancada na posição. Os bispos agora têm espaço de sobra. Aqui, perdão, os bispos têm espaço de sobra. C7 vai virar um alvo, D5 é um peão muito forte. Todo tipo de ataque na ala da dama agora vai se desenhar. A6 foi jogado pelo Peterleco, torre em E1. O Magnus Carlsen completa aqui o desenvolvimento. Ele quer colocar as peças nas melhores posições. A torre na coluna aberta, o bispo em F3, a torre na coluna C, antes de partir para o ataque fatal em cima da ala da dama. Rei H8 foi jogado, torre aqui em C1, bispo D7, bispo F3. O Magnus Carlsen agora completou o seu setup aqui das peças, torre de A em C8 e agora sim ele parte para o assalto. Dama B3 atacando o peão de B7, B5 protegendo e aqui cavalo em E2, aqui é uma maravilha, né? Olha que casa monstruosa vai esse cavalo, olha o controle aqui da casa de C6 que está existindo pelo peão, pelo bispo, pela torre, todo mundo controlando a casa de C6, C7 virou um alvo. Dama em H3 foi jogado, aqui o Peterleco vai para um contra-jogo, cavalo D4 pelo Magnus Carlsen e aqui bispo G4. O Peterleco vai levando suas peças, vai atacando, né? Provavelmente aqui se troca, joga um H5, aqui um H4 e pode ter um ataque interessante. O Magnus Carlsen evita isso, faz o lance bispo G2, atacando a dama foi para H5 e agora o Magnus Carlsen vai para mais um lance muito preciso aqui da posição. A gente pensa, vou jogar um cavalo C6 aqui, por exemplo, trocar, colocar minha torre aqui em C6, capturar peão e tudo mais, né? Nada disso, Magnus Carlsen toma as devidas precauções na ala do rei primeiro e ele joga agora o maravilhoso lance H4. O que esse lance tem de especial? Esse lance evita bispo H3 que poderia acontecer, por exemplo, com cavalo C6. Cavalo C6, cavalo por C6, torre por C6, as pretas têm esse lance bispo H3. Mas esse lance é tão forte assim? É bastante forte, aqui tentando eliminar um defensor importante. Por exemplo, depois de bispo por H3, dama por H3 e torre por A6, o Magnus Carlsen teria recuperado o seu peão, mas aqui o Peterleco poderia iniciar um ataque muito interessante com H5 e ficaria já com chances aqui muito boas para as negras, né? Então por isso H4 aqui do Magnus Carlsen extremamente preciso e aqui o Peterleco já começa a se perder um pouco nos planos, né? Essa casa de C6 é muito importante que ele continue tentando controlar, muito importante que ele jogue um lance aqui, de repente um H6, um rei G8, faz um lance de espera e deixa as peças do jeito que elas estão segurando a posição. O Peterleco vai para esse lance agora cavalo G8, manobrando o cavalo aqui para a ala do rei, tentando um ataque. No entanto, ele entregou agora a casa de C6 e o Magnus Carlsen não perde tempo para ocupar essa casa agora com torre C6. Cavalo em F6, trazendo a peça para o ataque, torre por A6, o Carlsen recupera o seu peão sacrificado. E agora bispo D7. Aqui numa tentativa talvez de prender a torre, mas não adianta mais, porque agora tá caindo o peão de B5 também, cavalo por B5, torre B8, o cavalo já tá atacado duas vezes, ele não pode sair daí se não cai a dama, mas aqui o Carlsen calculou tudo, A4, e as pretas não podem jogar um C6, por exemplo, porque a casa de C6 está completamente dominada por 3 peças. A partida seguiu com o cavalo G4, o Peterleco vai ficando impaciente e segue com o ataque. Agora bispo em F3 aqui pelo Magnus Carlsen, cravando aqui o cavalo. A dama foi para H6, liberando a movimentação do cavalo e agora dama C4 aqui pelo Carlsen. Pouco a pouco saiu da cravada da torre, está pressionando em C7, Carlsen já tem um peão a mais e agora está ameaçando quebrar totalmente a posição do Peterleco. Então olha como está dando certo aquela estratégia do Carlsen de botar um peão em D5, olha que chave até agora foi o peão de D5 e o ataque todo na ala da dama. Aqui o Peterleco vai para uma medida desesperada. Ele faz o lance cavalo por H4 aqui numa tentativa de confundir o Magnus Carlsen, uma tentativa de um ataque bastante interessante. Por exemplo, aqui se o Magnus Carlsen faz o lance G por H4, o que não foi o lance jogado, o Peterleco estaria completamente ganho já na posição, depois de cavalo por F2, seguido de dama por H4. E mesmo com uma peça a menos, o Peterleco vai ter um ataque aqui infinito para cima do rei do Carlsen. Por exemplo, mais alguns lances aqui, o rei fica completamente exposto e aqui as pretas invadem a posição e vão ganhar a partida apesar da peça a menos. Aqui já estão recuperando peça e o ataque para cima do rei do Magnus Carlsen seria decisivo. Então a posição é perigosa, cavalo por H4 é um ataque desesperado, mas perigoso aqui do Peterleco. O Magnus Carlsen não cai nessa e ele joga primeiro o bispo por G4. A partida seguiu com o bispo por G4 e agora ele aceita. Agora ele fala, agora eu vou. G por H4 aqui e agora bispo em F3. O Peterleco aqui já está ameaçando sequência de checkmate. Por exemplo, né, um jogador desavisado, cavalo por C7, está levando checkmate aqui com dama G6. E aqui tanto faz para onde o rei for, vai levar checkmate aqui em G2, né?
Então aqui a posição é perigosa, esse bispo F3 traz possibilidades de ataque, mas aqui o Carlsen se defende no limite com o lance F5 e olha esses peões aqui fazendo magia, né? O peão de H4 protegido, segurando a casa de G5, o peão de F5 segurando a casa de G6 e a dama não consegue dar cheque, não consegue pro checkmate. Dama em H5 foi jogado na expectativa aqui de continuar os ataques, jogar um dama por F5 e depois dama G6 e ir pro mate, mas aqui o Magnus Carlsen não vai permitir. Dama em F4 protege o peão. Bispo por D5, captura um peão. E aqui o Magnus Carlsen fala, você levou um peão, eu também vou levar. Cavalo aqui por C7 pelo Magnus Carlsen. Não dando tempo de torre aqui na sétima por conta do ataque para cima do bispo. Então o bispo B7 foi jogado salvando o bispo e atacando a torre. E a torre agora vem para B6. Temos F6 e a gente já começa a perceber que miou o ataque aqui do Peterleco. Ele já tá com uma peça a menos e o Carlsen não para de atacar. Bispo D4 foi jogado também em F7. O cavalo agora está atacado. Cavalo em E6. Um cavalo monstro na sexta horizontal atacando a torre. Torre G8 foi jogada e agora rei F2. Um lance de muita precisão aqui do Magnus Carlsen. As pretas podem talvez tentar algum contra-jogo com G6, abrir a coluna G. Podem no futuro tentar também coordenar aqui a dama e o bispo na mesma diagonal. E tentar vir para H1, por exemplo. Então rei F2 já resolve tudo isso. A torre fica protegendo aqui a casa de H1 e o Carlsen provavelmente, se tiver uma bateria de dama e bispo na diagonal de casas claras, basta ele colocar uma dama em G4, por exemplo, que ele vai estar segurando todas as casas importantes aqui de ataque. A partida seguiu com torre de B em C8 e agora o bispo aqui em C3 bloqueia aí a coluna C. Temos bispo em D5 atacando o cavalo e aqui A5 Magnus Carlsen vai avançando com o peão passado. Torre C4 atacando a dama e agora cavalo aqui em D4 faz o bloqueio e o bispo volta lá para 8, preparando a bateria na diagonal de casas claras, por exemplo. O Magnus Carlsen não se preocupa, primeiro dama por D6, capturando mais um peão na posição. O Carlsen já tem uma peça a mais e um peão a mais. Agora a dama em H5 foi jogado ameaçando todo tipo de entrada aqui na posição. Pode existir um ataque perigoso com torre por cavalo, mas aqui o Carlsen então se protege com dama em F4, controlando aqui todas as casas importantes da posição. Torre de F em C8, a torre volta e agora a torre de B em E6 aqui para o Magnus Carlsen. E nessa posição, depois de torre de B em E6, o Magnus Carlsen montou uma fortaleza aqui, né? Montou uma fortaleza aqui na posição, então não tem como a torre entrar, não tem como a dama entrar, as torres aqui estão dominando, o Magnus Carlsen está ameaçando torre na sétima, um ataque imparável, cavalo em E6, G7 vai cair, né? E o Magnus Carlsen vai dar checkmate em poucos lances e por isso o Peterleco aqui, um dos melhores jogadores do mundo na época, abandona aqui a partida completamente destruída a posição aqui do Peterleco. O Magnus Carlsen com muita tranquilidade, muita precisão conseguiu aqui uma vitória, faz parecer fácil, né, o que o Magnus Carlsen fez aqui. E aqui o Peterleco abandonou porque não dá mais, pessoal. Vai jogar o quê? Um dama F7, torre 7 tá vindo, dama D5. Lembra aquela história lá que havia em G2? Dama G4 segura, né? Tá segurando tudo. E lembra o rei aqui, se ele tivesse em G1, estaria pelo menos ameaçando aqui um dama H1. Ele em F2 está seguro. Aqui dama D6, por exemplo, seria uma possível continuação. Dama G3 propondo trocas. Se evitar as trocas, o ataque aqui em G7 vai ser fatal. Dama C5, atacando a torre, torre por G7. E aqui acabou. Mesmo que o bispo defenda a torre, as brancas agora com o jogo completamente ganho. As pretas não podem praticamente fazer mais nenhum lance. Podem seguir as brancas avançando aqui com o peão na ala da dama. O bispo aqui tá caindo, mas não tem problema. Não pode capturar, né? Esse bispo aqui, esse dama por C3. Simplesmente torre por G8 seguido de dama por C3 aqui venceria para as brancas. Então depois de B4, dama C4 seria uma possibilidade, mas aqui em poucos lances as brancas vão avançando e vão rumo aí ao checkmate, né? Vamos dar uma olhada aqui na precisão dos jogadores no relatório aqui do chess.com e a gente teve então aí 93,4% de precisão para o Magnus Carlsen, 86,2% de precisão para o Peterleco e a gente vê no gráfico aquele estilo de jogo esmagador do Carlsen, né? Voltou o cavalo lá para G8, o Peterleco deixou o Carlsen invadir com a torre em C6, o Carlsen foi pouco a pouco aqui dominando, o Peterleco entrou no desespero, fez aquele sacrifício de cavalo, o Carlsen tomou as medidas certas, depois aceitou o sacrifício e aí não deu mais, né? Então essa foi a primeira rodada, galera, a primeira rodada aqui do torneio de Nanjing, o torneio que o Magnus Carlsen fez mais de 3.000 de rating de performance. A gente segue com essa playlist, então,
mostrando mais partidas aí do Magnus Carlsen nesse torneio, todas as partidas do Carlsen aí nesse torneio, tá bom? E é isso, espero que vocês tenham curtido aí o vídeo. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço pra todos vocês e até a próxima, valeu! Fala H5. No tabuleiro de xadrez.